Romanos 10, a partir do versículo 9. Quem achou diz amém. Amém. Então, Romanos capítulo 10 é um texto muito conhecido. A partir do versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu vou ler novamente o 9 e o 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós sabemos que a tua palavra é viva, e a tua palavra é alimento para o nosso espírito, Pai. Que a tua palavra venha de encontro a cada coração nessa manhã. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma profunda nessa manhã. Que a tua palavra entre em nossos corações. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que cada coração nessa manhã que está aqui, aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, que seja, Senhor, um coração com uma terra boa, onde a palavra venha, Senhor, entrar, possa frutificar, crescer e dar muitos frutos. Que nada roube a tua palavra dos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que cada coração nessa manhã possa ser trabalhado para receber a boa semente, para que possa, Senhor, deixar essa semente entrar no coração, não ficar apenas na mente, mas na mente desça para o coração, e no coração venha poder frutificar em vida, em glória, em abundância em tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias é que nós precisamos muitas vezes resgatar alguns entendimentos bíblicos. E existe um entendimento bíblico que foi passado e na verdade foi distorcido um pouco, que é quando nós falamos sobre: se tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Houve um entendimento na igreja por muitos anos, eu não sei quem criou, eu não sei quando foi criado, eu não sei quando surgiu esse entendimento que diz, quando nós pregamos a palavra, o que nós falamos para as pessoas? Nós acabamos trazendo entendimento para as pessoas: se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser salvo. Então vem aqui e aceita Jesus. Então as pessoas vão até a frente das igrejas e acabam liberando essa palavra, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você foi uma dessas pessoas que teve esse entendimento. As pessoas dizem: aceita Jesus? Eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador da minha história. Mas se nós pegarmos esse texto ele não está falando para nós aceitar Jesus. Em nenhum momento esse texto ele declara que nós temos que aceitar Jesus. Porque na verdade o entendimento que nós temos que ter bíblico é que não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita, é o contrário. Não é nós que temos que aceitá-lo, Ele nos aceita, Ele já nos aceitou. Então, esse entendimento nós temos que mudar do nosso coração e da nossa mente. Foi repassado, tem coisas que são criadas na igreja, que acabam se tornando uma religião, que nós nem sabemos por que fazemos. Nós fazemos e vamos replicando, e não sabemos quando surgiu, de que forma surgiu. E isso é algo que foi replicado. Nós vemos que muitas vezes, em todos os lugares praticamente, há esse apelo: vem aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como Salvador seu. Vem aqui, aceite Jesus. Mas eu quero que você entre um entendimento na sua mente: não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. E isso muda tudo, porque não é você que reconhece Jesus. Jesus olhou para você e falou: filho, eu te aceito, eu te recebo, e a partir de hoje eu te torno meu filho. Então é o contrário, não é nós que de alguma forma estamos ali como se Jesus estivesse: por favor, me aceite, me aceite, não, Jesus não está assim. Jesus está aqui, Ele é Senhor, Ele não precisa ser aceito, Ele nos aceita. Nós não temos que confessar Jesus como Senhor das nossas vidas, nós não temos que aceitar Jesus como Salvador. Primeiro nós temos que confessar Ele como Senhor. Jesus, Ele é Senhor, e nós temos que resgatar esse entendimento, porque muitas vezes nós temos aquela ideia, e é legal essa ideia, e é de Deus, que Jesus é nosso amigo.
Então Jesus, ele é o nosso amigo. Jesus, ele é nosso amigo, ele ama ser nosso amigo. Ele ama ser nosso pai. Ele ama ter intimidade conosco e comunhão conosco. Isso é um fato e é bíblico. Mas, acima de amigo, ele é Senhor. Acima de íntimo seu, ele é Senhor. E nós temos que resgatar esse entendimento, que quando nós perdemos esse entendimento do senhorio de Cristo, nós acabamos perdendo o temor da presença de Deus. Nós tratamos Jesus muitas vezes como tratamos qualquer amigo. E Jesus, ele não é qualquer amigo, ele é um amigo Senhor. Ele é o Senhor amigo. Ele é o Senhor íntimo. Ele é o Senhor Pai. E tanto que a palavra do Senhor diz que ele é o nosso pastor, mas antes de ser nosso pastor, ele é o Senhor. Então, o Senhor é o meu pastor. E nós temos que resgatar, porque muitas vezes nós vemos que as pessoas acabam perdendo respeito pela presença de Jesus. As pessoas acabam perdendo a reverência a Jesus, porque acaba tirando o entendimento do senhorio e trata Jesus como trata muitas vezes os amigos lá na rua. E Jesus não pode ser tratado como você trata teu amigo lá na rua. Ele é seu amigo, que eu quero frisar novamente. Mas ele, antes de ser seu amigo, ele é o Senhor da sua vida. Ele é aquele que tem que ter o domínio da sua vida. Então nós temos que ter esse entendimento. Quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida, por que eu preciso confessar Jesus como Senhor da minha vida? Por que tem essa ideia de confessar? Primeiro, porque é bíblico. A palavra do Senhor diz assim: com sua boca confessar Jesus como Senhor. Então você está obedecendo um princípio bíblico e um mandamento do Senhor. Nós precisamos confessá-lo como Senhor. Mas para que eu possa confessar Jesus como Senhor da minha vida, eu preciso ter entendimento o que significa ser o Senhor de alguém. Então Jesus é o Senhor. A palavra do Senhor diz que Senhor é uma pessoa, aquela a qual você pertence. Então, quando você fala que Jesus é Senhor da sua vida, significa eu quero pertencer a Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu dono. Eu quero que Jesus seja aquele que domine a minha vida. Eu quero que Jesus seja aquele que governe a minha vida. Aquele que me ajude, não apenas me conduzindo, mas ele tome as decisões comigo. Ele chega para mim e fala assim: filho, é para ir para a esquerda, então ele é Senhor da minha vida, eu vou para a esquerda. Ah, Senhor, eu vou para a direita ou para a esquerda? Não, agora você vai para a direita. Então ele é Senhor da sua vida, então ele governa a sua vida, direciona a sua vida. Então você vai para a direita. Nós precisamos tê-lo como o Senhor verdadeiro da nossa vida. Não basta nós confessar Jesus. Precisamos realmente ter uma atitude de pessoas a qual Jesus realmente é o Senhor. Quando Jesus é o Senhor da vida de alguém, essa pessoa ela se submete à vontade de Jesus. Essa pessoa ela se submete ao querer de Jesus. Essa pessoa ela vive a vontade de Jesus. Então, se você declarou um dia com seus lábios que realmente você confessa Jesus como Senhor, você precisa ter esse entendimento que a partir desse instante você não vive mais para você vive para Jesus, você caminha para Jesus, você respira para Jesus, sua família é para Jesus, tudo que você tem pertence a Jesus. Se tem alguma coisa que não pertence a Jesus em sua vida, significa que ainda não houve uma realidade do senhorio de Cristo em tua vida. A partir do momento que você tem essa realidade que Jesus Cristo é o meu Senhor, toda a minha vida é dele, cada centavo que eu ganho é dele, meus filhos são dele, tudo que eu tenho, meu trabalho é para a glória dele, eu caminho para a glória dele, eu respiro para a glória dele, eu ando para a glória dele. E é isso que nós temos que resgatar nesses dias, porque nós vemos uma geração que não quer ter um compromisso sincero e verdadeiro. Então nós precisamos resgatar um compromisso sincero e verdadeiro com Jesus. Jesus ele é digno, irmãos, da nossa confiança, do nosso respeito, da nossa reverência, e ele é digno da nossa vida. Porque hoje nós celebramos a ceia, e a ceia é uma declaração, porque Jesus ele morreu em nosso lugar, ele se entregou por nós, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele hoje em nós. Então ele morreu a morte nossa, se entregou por nós, sofreu por nós, para que hoje nós pudéssemos declarar que ele é Senhor da nossa história, que ele é Senhor das nossas vidas. Nós pertencemos
a Jesus. Então não é simplesmente você vir aqui na frente e aceitar. Então você não aceita, você confessa: eu confesso, Jesus, tu és o Senhor. E quando você fala isso no mundo espiritual muda uma chave. Qual que chave é essa? Você pertencia a um reino, querendo ou não, não existe um meio termo, não existe aquela pessoa em cima do muro. Ou você está em um reino, ou você está em outro reino. Existem dois reinos que a palavra do Senhor nos ensina. O primeiro reino é o reino das trevas, aonde o inimigo é senhor, aonde o inimigo governa, onde o inimigo dá as diretrizes, aonde o inimigo ali, ele possui, ele é a pessoa que tem o domínio do reino das trevas. Existe outro reino, que é o reino da luz, aonde a palavra do Senhor diz que é um reino onde Jesus é o Senhor. Então, ou você está no reino das trevas, onde você é comandado, dominado, pertencente às trevas, ou você está no reino da luz, onde você é dominado, pertencente à luz, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós confessamos Jesus como Senhor, significa que você está o quê? Mudando de reino. Você está saindo de um reino de trevas, você está saindo de um reino onde a tua carne tinha total domínio, você está saindo de um reino onde o pecado tinha domínio sobre você total, aonde havia uma condenação sobre a sua vida, e essa condenação era a condenação do pecado, estava sobre você, aonde o salário do pecado era a morte. Você estava morrendo dia após dia espiritualmente sem perceber, você estava morrendo, a tua família estava morrendo, a sua vida estava sendo destruída, e você nem muitas vezes não percebia, porque nesse reino diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele nesse reino, é dominar a sua vida, é dominar a sua casa, é dominar a sua família, para destruir, roubar e matar. Ele vai matando, destruindo ao pouco, e você nem percebe, você morreu espiritualmente. Mas quando você confessou Jesus, você saiu desse reino de trevas e foi transportado para um novo reino, aonde esse reino é um reino que o Senhor Jesus é o Senhor absoluto desse reino, e não tem ninguém maior do que Jesus. O diabo não é maior que Jesus. Jesus está acima de todas as trevas, Jesus está acima de todo o mal, Jesus está acima de toda a cadeia espiritual, Jesus está acima. Então, quando você foi transportado para um novo reino, significa que nesse reino novo, a paz para você, a alegria para você, a esperança para você, a vida eterna para você, a perdão para você, a justificação para você. Você se tornou justificável, você se transformou redimido, você foi redimido pelo sangue, justificado pelo sangue. Hoje você é justo, não porque você é digno, mas é porque Jesus morreu em seu lugar, como o Senhor da sua vida. Ele te tornou justo e falou: tu és justo por mim, através de mim eu te torno justo. E nós podemos estar na presença de Deus, porque nós fomos justificados em Cristo. Deus olhou para nós e vê Jesus em nossas vidas, vê o Senhor em nós. Então Ele fala: você é justificado, você pode entrar na minha presença, porque hoje eu vejo vocês como justos. Então nós pertencemos a um reino, e esse reino é um reino de luz, aonde Jesus é o Senhor absoluto. Os anjos, eles obedecem a Jesus. Até o diabo obedece a Jesus, irmãos. O diabo ouve o nome Jesus e treme. O diabo, quando Jesus ele estava aqui em carne, aonde ele entrava o diabo tremia, ele falava sai, o diabo saía. Porque, irmãos, até o diabo se submete a Jesus, porque Ele é Senhor. E muitas vezes nós queremos viver uma vida sem se submeter a Jesus. Não tem como ser cristão sem se submeter ao Cristo. Entenderam? Não tem como se declarar cristão se você não se submete a Cristo. Não tem como você não, mas a minha família cuida, sou eu. Não, irmãos, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, a sua família, quem cuida é Deus. É só descansar e confiar e obedecer. Ele tem o melhor para a tua casa, Ele tem o melhor para a tua família. Ele sabe todas as coisas. E isso que é maravilhoso em Jesus, porque Ele sabe todas as coisas, e Ele cuida muito bem de nós. Ele cuida muito bem da nossa casa, Ele cuida muito bem da nossa família. Mas qual que é o problema muitas vezes? O problema é que nós não se submetemos à vontade de Jesus. Esse é o grande problema. Não é que Deus não quer transformar nossas vidas, é porque nós não se submetemos à transformação. Não é que Deus ele não quer revolucionar a nossa história, é que nós não se submetemos a essa revolução.
Existem pessoas que se submetem e você vê, nossa, a pessoa está crescendo, você vê a vida dela mudou, você vê a família dela está sendo transformada, as coisas estão sendo transformadas, tudo está sendo... Por quê, irmãos? Porque essa pessoa se submeteu a Cristo. Agora tem pessoas que ficam ali, sabe, batendo a cabeça, falando, Senhor, mas eu confessei. Não é questão de confessar, é uma questão de você se submeter. Não muda a tua vida apenas o declarar. O declarar começa algo novo. O declarar te tira do império e coloca em um reino. E nesse reino você começa a caminhar. E como é que eu caminho? Obedecendo ao Senhor desse reino. Então eu estou em um reino onde existe um Senhor. E esse Senhor fala, filho, vocês são meus filhos. Se submetam a mim, obedeçam a mim, e vocês vão comer o melhor dessa terra. Nós precisamos entender isso, porque a vontade do Senhor não é que você viva uma vida escravizado. Já foi, irmãos. Jesus, ele morreu para você ser livre. Você é livre em Cristo porque o Senhor te libertou. Mas você precisa deixar Cristo realmente entrar no seu coração, em tua vida, e mudar a tua história de uma vez por todas. Como que eu faço isso, pastor? Se submetendo à vontade dele. É simples. E ao mesmo tempo é difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo se submetia e todo mundo estava bem. Mas é difícil porque a tua carne vai falar para você que existe um caminho mais fácil. Muitas vezes a tua carne, o próprio inimigo vai soprar no seu ouvido falando para você assim, não, esse caminho que você está trilhando é muito difícil. Tem um atalho, vai ser mais fácil, vai doer um pouquinho menos. E nós o que? Nós queremos alívio para a nossa carne imediato, então nós queremos um atalho. Muitas vezes o atalho não vai te conduzir à vontade de Deus, você precisa passar pela prova, irmão. Porque a prova te capacita, te habilita para a vontade plena do Senhor. Então se o Senhor falou para você, continua na luta. Porque Deus vai honrar cada luta sua, cada oração, cada batalha que você tem batalhado em permanecer firme, sem desistir. Você vai ver o fruto da sua dedicação. Porque o Senhor do nosso reino, que é Jesus, diz que Ele recompensa a nós. Nem merecíamos. Você merece? Eu não mereço, pelo menos eu não acho que eu não mereço nada. Então assim, não merecemos. Mas Jesus falou, além de tudo que eu fiz na cruz por você, liberei tantas coisas, ainda vou recompensar a tua fidelidade, vou recompensar o teu posicionamento em mim. Então nós precisamos ter esse entendimento que Jesus, Ele é o Senhor. Se submeta à vontade do Senhor. Como que eu conheço a vontade do Senhor? Como que eu conheço a vontade do meu Senhor? Eu confessei Ele, falei, Tu és o meu Senhor. E agora, como é que eu vivo? Como que eu me submeto? Como que eu conheço a vontade do Senhor? Está aqui, irmãos. A vontade de Jesus para você está aqui em cada linha. Não precisa um pastor falar para você. Não precisa o irmão vir te revelar alguma coisa. Está aqui. Mas o problema é que nós não nos dedicamos a conhecer a vontade do nosso Senhor. Nós vivemos muitas vezes e acabamos não lendo a vontade do nosso Senhor. Nós acabamos vivendo uma vida e praticamente tem pessoas que já viveu quantos anos na igreja e não leu uma vez a Bíblia inteira. Nunca leu inteira. Já faz quantos anos está na igreja? Você já leu a Bíblia inteira? Não precisa falar. Você lê uma vez por ano a Bíblia inteira? Você se dedica à leitura pelo menos uma vez por ano? Irmãos, porque é muita coisa. Se você pensa que ler uma vez está certo, você está muito enganado. Nós precisamos ler, eu que sou pastor preciso ficar lendo, porque eu esqueço. O Espírito Santo normalmente me lembra muitas coisas, mas Ele vai lembrar você aquilo que você leu. Se você não leu nada, você vai lembrar de nada. Vai chegar a hora de pregar para pessoas, você vai falar assim, deixa eu lembrar de algum versículo. O Senhor vai falar, você leu algum? Você não leu nenhum, começa a lembrar de algum. Irmãos, tem que ler para lembrar de alguma coisa. E não começa, não é fácil. Tem pessoa que não gosta de leitura. Eu era uma dessas pessoas, eu odiava ler. Não gostava de ler de nenhum. Mas quando eu entrei em um reino, eu entendi que para que eu pudesse viver a vontade do meu Senhor, era necessário eu aprender a ler. E eu comecei a ler a palavra. E comecei a amar a leitura. Porque, irmãos, é o único livro onde o autor está presente. Jesus, o Espírito Santo de Cristo,
A cada leitura Ele está falando ao seu coração, ministrando a sua vida. Se você ler por ler, Ele não fala, mas se você ler com entendimento, falando: Espírito Santo, estou aqui, abri o livro. Eu abri o livro da verdade aqui. Fala comigo, vamos lá, vamos junto, me ensina. Você vai lendo a palavra, o Senhor diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar e trazer revelações profundas. Sabe, existe um texto, você já viu aqui na igreja, temos pastores aqui, graças a Deus por isso, que são homens que pregam bem a palavra. Não tem um pastor que prega um texto, de repente fala algo, daí chega outro pastor, prega o mesmo texto, fala outra coisa, e aí tem o mesmo sentido, traz riqueza, traz vida. Porque, irmãos, cada versículo, além de ter toda a escritura maravilhosa, cada versículo tem várias revelações no Espírito. Então, quando você começa a deixar o Espírito Santo te conduzir para dentro, você começa a se alimentar dessa palavra, comer essa palavra, degustar essa palavra, você começa a ter um entendimento da vontade do Senhor para a sua vida. Existem coisas que estão claras, tem coisas que Deus não quer. Deus já fala aqui: eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não precisa nem de revelação, irmãos. Não precisa nem orar. Tem pessoa que está orando para ver: Deus, é para me fazer isso. Deus já falou: não, não é. Aonde que está? Está na Bíblia, irmãos. Vai ler. É bíblico. Tem coisas que não precisa de revelação, não precisa de uma direção de Deus. Já está claro nas Escrituras. Agora, existem situações que não está claro nas Escrituras. Muitas vezes você quer tomar uma decisão e não é claro. Você quer tomar uma decisão e você precisa de direcionamento do teu Senhor, porque você submeteu sua vida a Cristo. Daí você vai orar, porque você não faz nada sem orar, porque Jesus é teu Senhor. Então você não toma nenhuma decisão sem um aval do seu Senhor. Então você vai orar, chega na presença do seu Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, a minha vida te pertence, e eu quero uma direção. Eu não sei o que fazer nesse caso. O que eu faço? Vou ou não vou? E Deus, irmãos, a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão jamais. Por que Deus, eu estou orando e não me deu a resposta ainda? Porque não chegou o momento. Porque quando chegar o momento, Deus vai te dar a resposta e vai vir com clareza. Enquanto Ele não falar vai, você fica. Já tem resposta. Você não falou sim, é não. Ou é talvez, então fica esperando. E tem vezes que nós pedimos sinais para o Senhor. É pecado pedir sinal? Não, a gente vê biblicamente que muitas pessoas pediram sinais para o Senhor. Falou assim: me dá um sinal. E o Senhor manda sinais, mas não pode ser um sinal que você queira. As pessoas não iam lá e pediam sinais lógicos. Tem pessoas que ajudam, né? Tipo assim, ele quer que seja assim, então ele pede sinais que são lógicos, claro que vai acontecer. Que nem o touro Ferdinando. Quem viu o desenho Touro Ferdinando? Ele chegou e queria ir voar, ele queria fugir, queria ir lá para o Festival das Flores, e a dona dele falou que não era para ele ir. E ele falou: mas eu estou sentindo de ir. Mas daí a dona falou que não. Ele falou: o que ele foi na laranja, não foi? Ele chegou na laranja e falou assim: se essa laranja não cair até contar até 3, eu vou. Ele a laranja caiu. Ele falou: meu Deus. Ele foi na pedra, ele falou: se essa pedra não... Passou o pássaro e levou. Ele ficou bravo com o pássaro, falou: o que você quer fazer com essa pedra? Daí ele achou um ovo de galinha. Ele chegou no ovinho lá do pintinho e falou assim: se eu contar até 10, esse ovo não, o pintinho não nascer, eu vou. Dele 1, 2, o pintinho começou a nascer, ele 10, e saiu correndo. Então assim, muitas vezes nós forjamos os sinais. Vocês estão entendendo? Muitas vezes a gente forja. A laranja não dá, mas eu vou para a pedra. Se a pedra não deu, eu vou para o sinal do ovo. E se o ovo está nascendo, eu conto até 10 rapidinho, 1, 2, 3, 10, sai correndo. E é o sinal de Deus, porque Deus quer fazer, Deus está me dando a resposta. Mas nós temos que pedir coisas que não são óbvias. Você vê as pessoas pedindo sinais na Bíblia de coisas óbvias? Não, eles falaram: vai lá. Depois pediu de novo, era ao contrário lá. Até, eu esqueci agora o Gideão, quando era para lutar. Então tem vários sinais, não foi coisas lógicas. Então, irmãos, quer um sinal de Deus, peça coisas que não são tão lógicas, sabe? E Deus, mas se Deus não responder, o que é isso, irmãos? Deus é Senhor, Ele responde. Ah, Senhor, que vem um pássaro na minha janela que não existe aqui. Vem sei lá, um gavião, um urubu, sei lá, apareça na minha janela aqui. Se é não, vem um urubu. Se for assim, manda um pássaro bonito aqui. E eles falam o nome, né? Não é um pássaro que você vê do teu cotidiano, não é um passarinho que tem lá as pombinhas que vivem aí para todo lado. Não é um pássaro que você não vê. Daí vai um passarinho na tua janela, é um sinal, irmãos. Agora sim, você vai pedir para ver uma rolinha, a rolinha tem em todo canto. Tá ali, você tem sinal. Então não. Então assim,
Jesus é Senhor e nós precisamos nos render ao senhorinho de Cristo e pedir a direção e esperar a direção. O problema é que nós vivemos uma geração muito ansiosa. A gente pede e já tira. A gente fala assim: Senhor, o Senhor dá a direção? Vou para a esquerda ou não? Depende, você já está indo, irmão. Obrigado, Senhor, já vai indo. Daí você vai indo e fala assim: Senhor, abençoa o meu caminho. Ah, Senhor, abençoa. E o Senhor fala: mas quem mandou você para esse caminho? Você está indo por qual caminho? Eu estou indo por ele, mas quem que você nem esperou minha resposta? Irmãos, e é nisso que nós muitas vezes quebramos a cara e sofremos. Tem situações que nós passamos em nossas vidas que Deus, Ele não quer ver o nosso sofrimento, mas é porque nós muitas vezes pedimos nem a direção e já vamos agindo, não oramos e vamos submeter a nossa vida a Jesus. Quando você submete a sua vida a Jesus, todas as coisas cooperam para o teu? Todas as coisas. Não é uma coisa, é todas as coisas. Então, como que eu vivo a vontade do Senhor? Se submeta plenamente a Jesus. Deixa Jesus te conduzir. Ora ao Senhor. Se você não consegue muitas vezes, sabe, ouvir muitas vezes, tem aquela dificuldade, chega para o pastor, um homem ou uma pessoa que você saiba que é muitas vezes mais madura do que você. Você chega: irmão, quero tomar uma decisão, que diz que a palavra do Senhor diz que uma das coisas que nós devemos submeter é conselhos. Então você chega para os irmãos que têm mais sabedoria muitas vezes, e Deus responde através dos irmãos. Então você chega para esses irmãos e fala assim: eu quero tomar uma decisão e eu estou indeciso. Eu queria ver se vocês podem me ajudar com um conselho e com uma ajuda em oração. E você vai falar com o pastor, vai falar com o irmão, mas não aquele irmão que você já sabe qual é a resposta, que tem pessoa que procura o parceiraço, aquela pessoa que você já sabe que vai falar para você: tamo junto, vai dar certo, pode seguir, vai em frente. Tem que aquele lá que você sabe que vai falar muito bem para você, não, que vai falar a verdade para você. Tem que ir nesse. Você vai nesse e fala: me aconselha, vou ou não vou? E muitas vezes no próprio conselho, o Espírito Santo toma a vida da pessoa, te traz um conselho e te dá a resposta. E você vê no momento, no teu coração, essa é a resposta que você estava precisando. Porque, irmãos, uma das coisas que nós temos que submeter ao Senhor é ser humildes. E a humildade faz parte, muitas vezes nós não sabemos todas as coisas. Então, tem coisas que nós vamos no individual, buscamos uma direção do Senhor, Ele é Senhor da minha vida, Ele me direciona. Tem muitas vezes que o Senhor vai falar: filho, essa resposta eu já entreguei para o Tiago, então vai lá, fala com ele. De repente você vai vir, eu vou te dar uma resposta, e Deus entregou, porque nós somos um corpo, e nesse corpo nós temos o cabeça, que é o Senhor, e Ele usa nós para muitas vezes aprender. Nós sermos humildes, um depender do outro. Nesse reino nós não somos exclusivos, nós somos uma família, onde nós temos uma comunhão uns com os outros e amamos nosso Senhor. E muitas vezes o Senhor fala coisas através da vida do seu irmão. Talvez você está no culto e a pessoa vem aqui no microfone e fala assim: nem sei por que eu vou ler esse versículo, nem sei por que eu estou falando isso, mas eu quero dizer. A pessoa pega aqui, abre lá um texto, talvez não tem lógica nenhuma para ninguém, mas para você tem. Talvez é o sinal que você estava pedindo. Você ora e fala: Senhor, se alguém no culto lê, mas só não vai falar Salmos 23, irmãos. Pega um texto bem difícil que não se lê. Se alguém for lá e falar assim, que não sabe por que está dizendo, que não sabe nem por que está falando aquele texto, é sinal para mim. A pessoa vem, não tem pessoas de Deus neste lugar? Não tem homens e mulheres de Deus aqui? Então, irmãos, graças a Deus, aqui tem irmão cheio da essência de Deus, cheio do Espírito Santo. Quantas vezes você não viu irmãos pegar o microfone aqui e falar coisas que para alguns não tinha lógica nenhuma, mas tem pessoa que recebeu e falou: para mim não tem lógica para nós, mas para o irmão tem. Muitas vezes um sonho, muitas vezes Deus não vai te dar o sonho, mas vai dar para outra pessoa. Vai falar: ó, sonhei com você, que você estava para tomar uma decisão, e Deus falou para você não. Você fala: não, mas tem certeza que era comigo? Tem certeza, você viu bem eu. Amém, irmãos? Vamos se submeter ao senhorio de Cristo, a nossa vida vai ser muito melhor. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então nós precisamos realmente aceitar o senhorio de Cristo em nossas vidas. Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É forte. Lucas 6,46 diz: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Não adianta, irmão, chamar Jesus de Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele está falando. Tem que fazer. Porque se você não obedece a Jesus, Ele não é Senhor seu.
Ele é amigo, é qualquer outra coisa, mas não é Senhor. Porque Senhor é dono, é pertencente, eu pertenço. Você não toma nenhuma decisão porque Ele é teu Senhor. Estão entendendo? Então nós não podemos chamar Jesus de Senhor, Senhor e não fazer o que Ele diz. Nós precisamos fazer o que Ele tem falado a nós. Eu estou falando bem calminho hoje, irmãos, para vocês receberem. Não pensar que estou batendo em vocês. Eu estou falando com muito amor, para vocês não saírem daqui falando que eu sou o Thiago dessas lenhas. Então assim, eu estou tentando, estou me segurando no espírito, para não falar bravo. Então estou me segurando para falar com muito amor, para que você receba no seu coraçãozinho lindo, e você possa realmente viver Jesus na sua vida. Porque, irmãos, não tem nada mais lindo do que ter Jesus como Senhor da nossa história. Ele sabe todas as coisas. Então vamos fazer o que Ele tem dito. Vamos obedecer ao nosso Senhor. Não vamos brincar de igreja. Não brinque de ser cristão. Sabe, você brincar de você ser cristão é a pior coisa que você pode fazer. Só traz prejuízo para a sua vida. Só traz prejuízo. Você acaba recebendo bomba de todo lado e não se posiciona. Agora, quando você posiciona realmente em Jesus, há um reino. Esse reino é maior do que qualquer outro. O diabo não te toca. O inimigo não pode agir em sua vida, porque você é muito bem guardado no seu rochedo, que é Jesus. Agora nós precisamos ter esse entendimento. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós não podemos brincar. Muitas vezes nós acabamos, dormindo, distraídos, enquanto nós estamos vivendo uma guerra espiritual. O mundo está passando por dias maus. É só você ver os noticiários, você vê o que está acontecendo no mundo, guerra e rumores de guerras. Vemos tantas coisas ruins acontecendo. Porque, irmãos, nós estamos vendo dias delicados no mundo. Porque nós estamos em uma guerra. O mundo só reflete o que está acontecendo no mundo espiritual. E já está tudo decretado em Apocalipse. Tem pessoa que chega para mim e fala: mas você viu o que está acontecendo? Eu falei: está tudo em Apocalipse. Não tem surpresa. É só ler a palavra. Está tudo está no controle do nosso Senhor. Ah, mas estão fazendo agenda não sei do que. Irmãos, é tudo agenda do céu. Deus está cuidando, a agenda principal é do céu. Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de cada detalhe. Deus, Ele já falou para nós como que seria o começo, e Deus já declarou para nós como que seria o fim. No fim, Ele é o Senhor, Ele vence, e nós vencemos com Ele. Então, no fim, você não vai vencer, já venceu. Deus, você viu que lindo a palavra? Ele não fala assim, talvez você vença. Não, Ele falou assim, existe o começo. Se você ter eu como Senhor, se submeter à minha vontade, o teu fim já está determinado. Você é vencedor. Você é vencedor. Você é vencedor. Você já venceu em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender que existe uma guerra espiritual de dois reinos. Há o reino das trevas, aonde você não pertence mais, aleluia por isso. Mas o diabo não fica feliz de perder discípulos. Ele não fica feliz de perder pessoas daqui. Ele fica bravo. E ele não vai simplesmente olhar para você e falar: que legal, você está indo para um reino novo. Eu vou abençoar a sua vida. Irmão, ele vai ficar bravo. Porque o desejo dele é te matar, te roubar. Mas o que eu fiz para ele? Não fez nada, mas ele te odeia. Ele te odeia, pronto, porque você é obra de Deus, criatura dos céus, filho de Deus. Ele te odeia. O diabo, ele não tem meio termo, ele odeia a sua vida. Ele quer destruir você. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a sua casa. Ele quer destruir os seus filhos. Ele quer destruir tudo que te envolve a sua vida. Ele quer. E nós estamos em uma guerra espiritual. E nessa guerra diz: se nós estamos no reino da luz, nós já somos vencedores. O diabo não pode nos tocar. O diabo não pode vencer, porque nós já vencemos ele através de Cristo Jesus. Mas se eu sou aquela pessoa que não estou me submetendo a Jesus, não estou me submetendo ao senhorio de Cristo, estou brincando de ser crente, brincando de ser cristão, irmãos, há uma brecha. E nessa brecha é onde o inimigo atua. Então muitas vezes nós abrimos brechas, e nessas brechas o inimigo vem e age.
E age por quê? Porque não estamos atentos e vigilantes. Porque nós pensamos que nós somos de Jesus e está tudo bem. Não, Jesus é Senhor, mas temos que orar e vigiar. Nós estamos numa guerra travada diariamente. Diariamente o diabo quer que se abra uma brecha, porque ele quer ter legalidade para agir na sua vida e na sua casa. Existe ilegalidades? Claro que existe. O diabo só age com legalidade. Quando você dá o direito legal para ele agir. É bíblico. A palavra do Senhor diz: se você abrir uma brecha, ele está ao teu derredor, não ao redor, é o teu derredor, bramando como um leão, esperando uma brecha para ti tragar. Então ele está ali esperando o momento certo para te tragar. E muitas vezes nós estamos assim, sabe, distraídos. Estamos ali pensando que, sei lá, na morte da bezerra, sei lá o que está pensando. Está que nem o Bob, sabe o Bob que via no mundo da lua? Está que tipo Bob. E você pensa: mas a minha vida não está ganha, irmãos. Há uma batalha espiritual onde existe um Senhor que você já venceu. Ele é por você, Ele luta as tuas guerras, Ele é o Senhor dos exércitos. Você já venceu em nome de Jesus. Mas você precisa estar atento e alerta, porque a tua família está em guerra, a sua casa está em guerra. Muitas vezes nós olhamos na família, mas não tem paz, porque, irmãos, é só você na sua família. Não, tem outros que não são crentes. E o diabo atua, porque há legalidade muitas vezes na vida deles. E ele quer o que? Tirar você do sério. Ele quer tirar você da bênção. Ele quer tirar a tua paz. E daí ele não consegue te atacar, mas ele tenta te atacar por outros. E você não vigia. Quando você vê, você deu brecha, caiu, ficou bravo, irou e pecou. Irai-vos e não pequei. Mas tem pessoa que ira e peca. Ira, fala que não deve, briga. Daí abriu uma brecha, do inimigo atua e a paz foi embora. Daí você se posiciona, pede perdão e fala: Senhor, me perdoe. Na hora que você pede perdão, a brecha fecha e vem a paz de novo. Mas você tem que ficar muito ligado, irmãos, porque nós estamos em guerra. Eu ia fazer uma palavra só sobre isso, mas estou te dando só uma. Nós estamos em guerra. Pare de brincar. Deixa Jesus ser seu Senhor. Entra no reino da luz, fica ali. Há uma proteção. É como se fizesse ali um muro de proteção. Deus falou: esse reino o diabo não entra, trevas não entra. Você fica aqui, fico. Mas daí a gente vai lá, que nem criança, né? A gente vai indo. Daí quando você vê, você está no murinho lá. Daí quando você vê, você está no murinho, você fala assim: mas eu vou dar uma voltinha aqui. Daí você sai do muro, pá. Daí você fala assim: eu vou voltar para dentro. Daí você volta para dentro e fala: meu Deus do céu, apanhei lá fora. É que nem criança, fala assim: não coloca a mão no fogo. Daí quando você vê, a criança está lá, né? Com o dedinho, pomadinha, queimou o dedo, porque o pai falou para não colocar a mão no fogo. Nós somos assim, né? Deus fala assim: não coloca a mão no fogo, quando você está lá com o dedinho assim. Irmãos, vamos deixar Jesus ser Senhor. Você falou: não coloca a mão no fogo, não coloca a mão no fogo. Obedece, vigia. Nós estamos em guerra, mas nessa guerra, se você permanecer firme, você já é vencedor. Tua casa é do Senhor, tua família é dependente do que você está vendo. Jesus é Senhor da tua família. O diabo, ele quer falar para você que não é. O diabo, ele é mentiroso. O diabo tem uma coisa, que ele é pai, que ele é pai da mentira. Ele é pai da mentira. Então muitas vezes o diabo vem para você, tudo que ele fala é mentira. Então se ele tem falado, a tua família nunca vai mudar. Você fala: sai de mim, Satanás, está amarrado em nome de Jesus, minha família é do Senhor e vai mudar. Libere a palavra na sua vida e na sua casa. Libere a vontade do Senhor para os seus. Independente de qualquer coisa, Ele é Senhor da sua vida, e Ele é Senhor da sua casa e da sua família. O diabo fala: não está tendo mudança. Fala: mas vai haver, porque Deus está no controle, e Deus está agindo em favor da minha família. Deus está agindo em favor do meu esposo. Deus está agindo em favor dos meus filhos. Deus está agindo, eu vou ver essas mudanças. E você começa a liberar essas verdades, e o diabo começa o quê? Perder território. E ele vê que não vai conseguir mais, irmão, ele abandona. Ele fala: você não tem mais como mesmo. Perdi essa. Perdi. E ele vai embora. Então cuidado. Cuidado, que eu não ia falar isso, mas Deus está falando no meu coração. Cuidado com o que você coloca dentro de casa. As pessoas muitas vezes falam bem assim: mas tudo que eu tenho na minha casa é do Senhor. Mas ore quando entrar coisas dentro da sua casa, principalmente presentes que você ganha. Ore,
porque pode ser uma fonte de contato para que o inimigo atue. Ah, tem isso, pastor? Tem isso. O inimigo muitas vezes não consegue entrar, mas ele tenta, sabe o cavalo de Troia? Quem já assistiu lá do cavalo de Troia? Vai lá, entra na cidade, bonito, de repente quando sai o exército está lá dentro para matar todo mundo. Então muitas vezes o inimigo manda cavalos de Troia para nossa casa, nós recebemos, falamos, que coisa bonitinha, ai que lindo, nós nem oramos, consagramos nada, recebe, está em casa, e de repente começa a acontecer várias coisas na sua casa, você não entende por quê, porque existe ali um contato onde o inimigo pode atuar. Então se você não fez isso, consagra as tuas coisas ao Senhor, fala, tudo que tem nessa casa é do Senhor, pertence ao Senhor, eu consagro. Se tem alguma coisa que eu preciso jogar fora, mostra para mim, fala no meu coração, tira a paz do meu coração, quando vê o objeto que eu vou jogar fora. Eu contei uma história quando me converti, eu já fui aprendendo isso desde o início. Eu me converti e eu estava com meu pé machucado pela minha ira, que eu mirei e não quis bater na Carla, minha irmã que estava ali, sei lá onde ela está. Daí eu, sabe, quem já brigou com o irmão, quem tem irmão já quis brigar e bater assim, né? Eu quis bater nela, daí eu queria bater, e como eu sou homem, eu não queria bater nela. Daí eu fui e chutei a porta de vidro. Daí quando eu chutei a porta de vidro, quando eu puxei, daí o meu pezinho do lado, recebi 80 pontos, aqui ó. Quase perdi todo o lado do meu pé. Ficou por um fiozinho, irmãos. É um fio mesmo, que foi onde o sangue fluiu para não perder. Daí falaram bem assim, vamos ter que tirar um cheiro da tua bunda. Eu falei, meu Deus do céu, da minha bunda não. Senão ia ser o pé na bunda, né, irmãos? Daí não. Daí eu falei assim, não, da bunda não. Daí eu virei crente, virei na hora, converti na hora. Falei, Deus amado, da bunda não, Deus, cura meu pé. Mas, enfim, daí era o processo da minha conversão. Deus sabe todas as coisas. Fiquei parado, não conseguia ver os amigos, os maus caminhos, né? Eu não conseguia ver os maus caminhos. Comecei a mudar. Daí Deus começou a falar no meu coração. Comecei a ver um radinho. Enfim, uma pastora foi lá em casa, já contei a história, orou, falou que Deus tinha um plano na minha vida. Blá, blá, blá. Aconteceu toda a história que eu já falei. Mas enfim, ainda estava meio mancando. Daí eu estava estudando e eu ia de muletinha. Mas essa muleta meu tio me emprestou. Daí minha mãe ligou pro meu tio, falou, você sabe alguém que tem uma muleta? Daí ele falou, conheço. Daí ele foi e levou uma muletinha para mim, eu usei a muleta por um tempo. Daí tava lá, né, com a muletinha, daí vai uns meses com a muleta. De repente, um dia a pastora estava orando lá em casa, uma profeta, que uma amiga da minha mãe estava na casa da minha mãe, e já tinha ido, enfim, nessas coisas que não são de Deus, que a gente não pode mais ficar falando muito, senão vão cortar minha mensagem. Vocês sabem o que eu estou falando, aquelas coisas que não são de Deus. Daí ela já participou disso. E dela, quando estourou o prato, tinha um prato do Duralex em cima do fogão, explodiu, pá! Em pedacinhos, irmão, impossível, em quadradinhos. Daí a mulher falou assim, é a coisa mandada, pisa no rabo do capeta. E quando ela pisou no rabo do capeta, o capeta pisou nela, irmãos. E ela, daí o cabelo dela ficou desse tamanho assim, ó. E eu assim, recém-convertido, o cabelo da mulher, você sabe o cabelo bonitinho? Fez assim, a mulher ficou toda torta. Daí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Daí minha mãe falou assim, ninguém sabia nada. Minha mãe falou assim, fala assim, sai desse corpo que não te pertence em nome de Jesus. Eu falei, opa, é assim que fala? Daí ela falou, eu falei, fala então, mãe. Daí ela falou, eu não, fala você. Daí a gente ficou lá. A gente ficou na discussão de quem ia falar. Daí eu falei assim, então deixa que eu falo. Daí eu cheguei assim, perto assim, não muito perto, né, irmãos, que eu não sou burro. Fiquei meio longe, ela quebrando toda a minha casa lá, rodando, quebrando. Eu falei, sai desse corpo que não te pertence em nome de Jesus. E saí. De repente a mulher assim do nada, o cabelo dela voltou ao normal. Ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Daí até contar para ela que ela pisou no rabo do capeta, o capeta pegou ela. Daí eu falei para ela, então. Daí a gente ficou com medo, irmãos. Recém-convertidos, fiquei com medo. O verdadeiro amor lança fora, mas ainda não estava lançando totalmente. Então eu estava com medo ainda. Daí estava com medo, falei bem assim, vamos chamar quem? A mulher que a gente conhecia, a pastora. Falei, pastora, que era profeta, vem aqui em casa que o negócio está feio. De repente ela foi lá, na hora do almoço, foi orar. De repente começou a orar lá, falar em línguas, tal, aquelas coisas doidas que a gente hoje já está acostumado, mas na época era tudo doido. De repente começou a orar, e falou assim, o espírito está aqui ainda, maligno. Eu falei, meu Deus do céu, não é só falar sai desse corpo, tem que falar de sair dessa casa, né? Foi errado. Eu falei, sai desse corpo, tem que falar, sai desse corpo, dessa casa, desse terreno. Mas enfim, foi uma oração ruim minha. Ele obedeceu, mas ficou dentro da casa ainda, só saiu do corpo. Daí ele ficou lá, tal, ela falou, tá aqui ainda. De repente ele pegou minha mãe, mas não chegou a possuir, mas segurou. Minha mãe caiu no chão, não conseguia levantar. Meu irmão, é coisa séria.
É coisa séria. Ficou no chão lá, não conseguia levantar. De repente ela falou assim: o Espírito está aqui. Por isso que é bom ter profeta, irmão. O Espírito está aqui. E o Espírito, eu não estava vendo nada. Ela estava falando, a profeta: o Espírito está aqui, está falando que tem uma coisa aqui que pertence a Ele. Por isso que Ele está aqui. Daí a gente falou: mas a gente entregou a vida ao Senhor. Confessei Jesus como Senhor. Como que Ele está aqui? A minha casa é do Senhor. E ele falou: existe alguma coisa nessa casa que é dele. Por isso que ele pode entrar. Daí na hora, irmãos, foi a primeira experiência que eu tive, uma das primeiras experiências que eu ouvi a voz de Deus audível. Veio no meu ouvido: a muleta que teu tio te trouxe. Eu falei: não. Eu falei: é a muleta que o meu tio me trouxe. Eu fiquei de crente, irmão. É a muleta que o tio me trouxe. De repente ela falou: é ela mesmo. Eu liguei pro meu tio, falei: tio, da onde você arrumou aquela muleta? Ele falou: então sabe o cemitério da Maria Bueno? Eu falei: sei. Ele falou: então tem lá um negócio de doação. e eu peguei emprestado a muleta para você. Eu falei: obrigado, tio, valeu pela ajuda, já basta, o pé tá torto, ainda precisava dar um negócio ainda possuído para mim. E antes de eu ligar pro meu tio, um detalhe, ela falou pro Espírito: quem é você? Ele falou: eu sou o Espírito da Maria Bueno. E daí quando eu soube, veio do cemitério da Maria Bueno a muleta. E de repente a gente pegou, orou, queimou aquela muleta, pisei nela. Pisei na muleta assim, ó, chutei ela, queimei. Oraram. Irmãos, nunca mais. Então muitas vezes são coisas que as pessoas querem nos ajudar. Meu tio não queria o mal, ele queria me ajudar. Mas me ajudou prejudicando. Mas, por outro lado, foi bom, porque eu tive uma experiência. E foi uma experiência onde eu cresci espiritualmente. Então quero dizer com isso: cuidado com o que você coloca na sua casa. Porque uma muleta pode dar legalidade para o inimigo atuar. Muitas vezes é bobeira, um docinho, um chocolate, muitas vezes é um ursinho, muitas vezes, irmãos, hoje nós vivemos um dia onde tem pessoas más, que não querem o seu bem, que são usadas pelo inimigo, e muitas vezes da nossa família. Não podemos nos iludir. A palavra do Senhor diz que muitas vezes a nossa família se levantar contra nós, por nós termos Jesus como Senhor da nossa vida. Nós não ia agradar os nossos. Então muitas vezes os nossos, sem, sabe, não porque quer o nosso mal, muitas vezes, por na inocência, eles pegam, ganham, ou pedem ajuda, que nem meu tio, e quando vê, colocam dentro da sua casa uma ponte de ligação do inimigo. Então cuidado, nós estamos em guerra, cuidado com as coisas. Nós temos que ficar mais espertos e entender que Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele cuida de nós. Irmãos, vocês entenderam que eu nem tinha intimidade com o Senhor, nem conhecia direito, eu só falei assim: sai desse corpo quando te pertence, o nome de saiu. E olha que a gente estava ainda brigando quem quer falar. Irmãos, porque Jesus é Senhor. Se você fala, o diabo sai. Não ficou ali lutando, ele falou assim: tá ali o ponto de contato, tá, queimamos, foi embora. Não pôde mais ficar porque a legalidade acabou. Então, irmãos, não dê legalidade, deixa o Jesus ser o único Senhor da sua vida. Amém? Eu quero encerrar lendo alguns versículos. Colossenses 3,17 diz: e quando fizerdes por palavras ou ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Tudo que a gente for fazer, precisamos fazer para o Senhor, em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Quem está entendendo? Mateus 28:18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na... O nosso Senhor tem pouca autoridade? Ele tem toda a autoridade só no céu? Ele tem toda a autoridade no céu e na... Esse é o teu Senhor. Diz em Filipenses 2, capítulo 5 ao 11, só vou ler os versículos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou
a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo, no céu e debaixo e toda língua confesse que Jesus Cristo é para a glória de Deus Pai. Então aqui diz, irmãos, que todo joelho um dia vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, nos 3 reinos: no reino dos céus, no reino da terra e no reino do inimigo. Todos vão ter que se dobrar. Esse é o teu Senhor, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o domínio, o nome dEle está acima de todo nome. Apocalipse 1,17 diz, aqui é quando João ele tem um encontro com Jesus. João ele era amigo de Jesus? Sim ou não? Ele não era o discípulo amado? Jesus era aquele discípulo ao qual ele ia se recostar no peito de Jesus e ficava ali. Então ele era o discípulo amado, o discípulo íntimo. Mas esse João, que era amigaço de Jesus, esse João, diz em Apocalipse 1,17, quando o vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, o mesmo João que se encostava em Jesus, quando ele viu a manifestação de Jesus em glória, os olhos dele como de fogo, os cabelos como brancos como a neve, diz que os pés reluzentes como bronze, a voz dele de muitas águas, a face dele brilhava mais forte que o fulgor do sol. Diz que quando ele viu Jesus, ele caiu como morto aos pés do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus ele é Senhor e é glorioso. Nós precisamos ter a reverência de quem é Jesus. O mesmo João que era amigaço também se prostrou e falou, tu és o Senhor. E caiu como morto na presença de Jesus. Jesus chegou para ele e falou, não temas, eu sou o primeiro e o último. Pode se levantar, levante-se, João, você vai agora trazer a revelação do tempo final. E muitas vezes nós tratamos Jesus como um qualquer em nossas vidas. Jesus é o nosso amigo, mas Jesus é o nosso Senhor. Precisamos se prostrar perante Ele e falar, tu és o Rei dos Reis e tu és o Senhor dos Senhores. Colossenses 1,13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Colossenses 1,15, Ele é a imagem do Deus invisível. Esse é Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Esse é Jesus, nosso Senhor. Romanos 11,36, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. E por último, 1 Coríntios 15, do 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus manifesta em Cristo, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele não está mais preso no madeiro. Ele não é mais um bebê na manjedoura, como nós cantamos. Ele não é mais um homem pendurado numa cruz. Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele não vive em qualquer lugar. Ele vive num lugar onde Ele está colocado acima de tudo e de todos. Jesus, Ele está acima de todo demônio. Jesus está acima de todo governo. Jesus está acima de toda autoridade. Jesus, Ele está acima de tudo e de todos. Jesus, não tem nada acima de Jesus. Jesus, Ele está acima de qualquer circunstância, de qualquer arguilhão. Jesus está acima. Jesus, Ele venceu a morte na sua ressurreição. E por Ele ter vencido a morte, por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos.
Porque, irmãos, a esperança da nossa fé não é apenas a morte de Cristo, é a ressurreição de Cristo. Porque na morte Ele quebrou os agrilhões, e na ressurreição Ele venceu a morte, e Ele nos deu de presente uma vida eterna. Então hoje nós podemos declarar que não há mais morte sobre a nossa vida, porque Jesus, Ele venceu a morte e nos deu a possibilidade de viver uma vida eterna na presença dEle. Então nós precisamos ter esse entendimento que Jesus, Ele não é um qualquer. Vocês estão entendendo? Quando a gente fala Jesus entrou no recinto, Jesus entrou na casa, Jesus entrou na igreja, Jesus está aqui, cada igreja fala de um jeito. Irmãos, nós temos que ter respeito pela presença de Jesus. Na sua casa, Jesus é o Senhor. Respeite a presença de Jesus na sua casa. Como que eu respeito a presença de um rei na minha casa, de um Senhor? Irmãos, honrando Ele em cada detalhe do meu dia. Jesus ia assistir o que você tem assistido? Não ia. Então por que você está assistindo? Jesus, Ele ia fazer o que eu faço na minha casa com meu esposo? Não, Ele não ia. Por que você está fazendo? Porque Jesus, Ele é o Senhor da tua casa, Ele está ali. Respeite a presença de Jesus no seu lar. Honre a presença de Jesus no seu lar. Ele não é qualquer um. Ele é aquele que poderia estar em qualquer lugar, mas Ele escolheu estar em sua casa, em sua vida. Ele é o Senhor da tua história, Ele é o Senhor da tua família. Estão entendendo? Respeite, reverencie, honre Jesus. Nós temos que resgatar a reverência. Nós temos que parar, irmãos, de tratar Jesus como se fosse qualquer um entrando nesse lugar aqui. Nós temos que parar de tratar Jesus como se fosse uma presença qualquer. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Eu peço que você tenha a revelação disso nessa manhã. Eu peço que você tenha o entendimento que Jesus é Senhor da sua vida. Que você vai respeitá-lo, que você vai honrá-lo, que você vai amá-lo, que você vai se submeter à vontade dele na sua vida. E quando ele chegar na casa, você vai falar: oh Jesus, tu és o Senhor. E muitas vezes, irmãos, tem que cair como morto mesmo na presença dele. Tem que se cair no chão e falar: ah, Senhor, tu és tão grande. Porque o Senhor mesmo assim está no nosso meio, porque Ele nos ama, irmãos. Não é porque Ele nos ama que Ele não é digno da nossa honra. Ele nos ama, e por nos amar Ele é digno da nossa honra. O teu pai, você pode tratar ele como um amigo, sim ou não? Claro. Você pode conversar com o teu pai? Sim, se o teu pai teve essa intimidade com você, essa amizade, você acaba tendo uma amizade com o teu pai. Mas o teu pai ainda é teu pai, e é digno da tua honra, do teu respeito. Ele é digno de você falar para ele. Se o teu pai falar para você: sai e vai para fora agora, você baixa a tua cabeça e vai para fora. Você tem que respeitar o teu pai, tua mãe. Jesus é a mesma coisa, irmãos. Ele é pai. Mas chega um momento que Deus, Ele entra na autoridade do Senhor na sua vida e fala: chega. Não tem aquele momento que o pai chega mais firme? Fala: chega, acabou nessa casa bagunça. Não tem? Quem já chegou? Eu não pisei ainda na minha casa porque meu filho é pequeno, não teve esse problema ainda. Mas já participei, já tive, já aconselhei pessoas que chegou e falou assim: eu peguei minha família, coloquei na mesa e falei: a partir de hoje acabou. Vamos mudar. Vamos tomar uma posição. Chega. Assustei meu filho lá. Chega. E Jesus, chega um momento que Ele chega para nós. Deus é bom, irmãos, mas chega um momento que Deus, Ele perde a paciência também um pouco. Chega para nós assim: acabou, chega. Vai mudar? Quer mudar? Quero. Então me obedeça. Não quero. Então se vire. Depois, quando você se arrepender, dê volta, que eu vou transformar a tua vida. Tem pessoas que têm que passar por situações, quebrar a cara, para quebrar o coração, para o coração ficar mole, voltar para a presença de Jesus e falar: Jesus, me perdoe, eu quero realmente viver para ti. Quantos não foi assim, irmãos? Quebrou a cara e voltou? Talvez você está aqui hoje, talvez se distanciou da casa do pai. Volta para a casa do pai. O papai está te esperando, ele te ama, mas obedeça o papai. Não é porque ele é pai que não tem, por ele ser pai tem que obedecer. Amém? Então vamos, se coloque de pé, por gentileza. Eu espero que esse entendimento tenha entrado no seu coração. Eu poderia falar mais coisas, mas acho que é o suficiente. Você feche seus olhos um instante. Vamos cantar uma última canção.
E ao cantar essa canção, eu peço para você falar com o seu Senhor, falar: Senhor, me perdoe por muitas vezes eu não te reverenciar como deveria, não te honrar como deveria. Me perdoe por cada momento que não me submeti à tua vontade. Mas eu estou aqui, Senhor, e eu quero declarar mais uma vez que confesso no mundo espiritual que tu és o Senhor da minha vida. Obrigado por ter me aceitado. Obrigado por ter me recebido no teu reino. Obrigado, Pai, por me fazer digno de estar em tua presença. Obrigado por eu poder declarar hoje que tu és o Senhor da minha história, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então você possa ter um momento de oração, um momento de reconciliação,